Mitos tantos tem mitos muitos, sobre né? autismo. Ana, para você ter uma ideia, a nossa entidade, Autistas Brasil, está Da qual traçando, você é na vice-presidente. qual eu sou vice-presidente, está fazendo uma pesquisa que identificou que o Brasil é campeão no mundo em desinformação sobre autismo. Campeão no mundo. Campeão. Tanto na dissimulação de notícias como que vacinas causam autismo em comunidades do Telegram, como no uso de dióxido de cloro para curar autismo. Isso é uma Meu coisa Deus. tão forte que eu precisei fazer uma campanha junto com o Ministério da Saúde para lembrar todo mundo que vacinas não causam autismo. Mas você sabe que isso surgiu na Europa, Isso lá na Inglaterra. na Inglaterra. Eu me lembro disso. Isso tem uns 20 anos. Foi. Não foi mais ou menos? Porque eu me por lembro aí. que começou, de repente, chegar no meu consultório, mães, não vou dar mais vacina. Eu falei, o que você está fazendo? O que é isso? Não vou dar, porque o fulano teve filho autista por isso. Eu falei, peraí, de onde você está tirando isso? Qual evidência que... Não, eu fui ver, era um movimento, assim. E é um movimento que parece religioso. Porque as pessoas elas não do têm nada. base para acreditar, mas acreditam com unhas e dentes. Não, e eu tenho um amigo que mora hoje em Londres, médico, e ele falou assim, você não está entendendo, hoje em Londres é assim, você vai vacinar uma criança. Porque aqui nasce vacina, né? Dá na coxa, aquela coisa, porque a criança não tem, né? O bracinho, dá na coxa. Aí ele falou assim, se a criança, você tem que chegar para a criança e falar assim, olha, você tem que tomar essa vacina, Se a criança falar, não quero, não pode dar. Eu falei, não estou acreditando. Aí ele falou, eu juro para você. Ele falou assim, eu jamais teria filho lá. Porque é assim, o médico, se a criança falar, e o pai não pode, porque aqui tem aquela coisa, peraí, filho, aí chega uma hora que o pai segura, não, papai vai Conversa ficar com aqui, ele, não precisa ter medo. né? Mas segura, porque a criança tem medo daquilo, tem que dar aquele colo, acolhimento. O bebê para fazer o tríplice... Não Eu pode. Se a criança, se for bebê e o pai falar, não permito tomar, porque eu acredito nisso, tá bom, passo o outro da fila. Se a criança tiver 4 aninhos, fala, olha, vou te dar uma vacina, a criança, não, mas aí o médico fala de novo, não quero, não pode. Tem E muito... o pai não pode falar assim, não, doutor, mas eu seguro, eu aqui, não, meu filho sabe, eu convenci, não, mas a criança não quer. Isso é muito perigoso. Hoje ainda, Isso é em muito Londres, eu perigoso. estou falando de 2025, eu tive com esse meu amigo, que estava no Brasil, há um mês atrás. E aquilo a gente pensa em Londres, a gente pensa em Oxford como assim, referências dentro do campo teórico, Exatamente. do desenvolvimento científico. Então, estou falando porque isso não surgiu aqui no Brasil. Mas isso existe no porque mundo tem gente todo. que fala assim, não, porque no Brasil... Não surgiu no Brasil Só isso. está se potencializando enquanto terreno fértil. Exatamente. Por isso que a gente precisa combater essas coisas. Não nasceu aqui. É incrível isso. Porque essa questão de que as vacinas elas causam autismo matam milhares de crianças. Crianças autistas, Caramba. crianças que não são autistas, começam a apresentar doenças que já tinham sido erradicadas. Erradicadas no mundo. E questões como, por exemplo, de curas milagrosas. Tem gente que coloca desde dióxido de cloro até terapias invasivas, como, por exemplo, de ozonioterapia com crianças com 2 anos de idade. Com uma tentativa de curar o autismo. Que não tem cura. Não tem cura, porque é um não funcionamento. É um funcionamento que é diferente, não é uma doença. Exatamente. É como não é uma TDAH, doença. você não vai curar. Isso. A Você vai sociedade precisa aprender. potencializar e você vai ensinar a uma autorregulação, a uma auto-administração, que todo mundo vai ter que fazer na vida. Isso. Uns mais, uns menos. Por isso que a gente trabalha para fazer com que a sociedade aprenda a lidar com quem é diferente. Porque assim o peso ele deixa de ser todo nosso, de quem é TDAH, de quem é autista, de quem é síndrome de Down, de quem tem uma deficiência, seja cego, surdo, seja uma pessoa com paralisia. Se a gente coloca na cara de todo mundo que sim, as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar e acolher isso, sai das costas da pessoa com deficiência o peso de não só enfrentar várias vulnerabilidades, mas também ter que se esforçar para ser acolhida. Não, e outra coisa, eu acho que um mito que o autista nível 3, vamos supor, que ele é um idiota.
Isso, de que ele é incapaz de tudo. E o não verbal, então, o preconceito é muito pior. Muito. E Tratam eu o não verbal como vejo- se fosse um incapaz. Eu vejo, assim, não verbais entendem tudo. Tudo. É só criar uma maneira dele se comunicar com você. Porque ele te entende em tudo. Bia tem uma história ótima a respeito disso. Crianças autistas são constantemente invalidadas, inclusive quanto à sua inteligência. Se elas não falam, então, Nossa. essa criança ela é vista O como um não incapaz verbal. completo. O autista não verbal, o autista não falante é tratado como se fosse menos do que uma pessoa. Tem gente que trata até como se fosse animal. Exatamente. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu apresentei uma palestra. Uma mãe que estava acompanhando essa palestra começou a chorar ao final e veio conversar comigo. Falou, Arthur, eu me emocionei muito com tudo que você trouxe da sua realidade, da realidade do seu irmão, e eu queria muito a sua ajuda. O meu filho, ele tem 4 anos de idade e é autista, e eu não consigo mais me conectar com meu filho, ele não brinca mais comigo, ele não faz mais o que ele gosta de fazer, ele não come mais as coisas que ele gostava de comer. E quanto mais eu tento fazer o que os outros mandam eu fazer, mais distante parece que eu fico. Aí eu falei o seguinte para ela: olha, eu me comprometo a ajudar no que eu puder, mas antes disso eu preciso conhecer o seu filho, saber que ele é autista, saber o nível de suporte. Não me diz muita coisa, eu preciso conhecer ele enquanto sujeito. E eu fui conhecer o garoto, eu descobri mais sobre a história dele. Ele é um autista que foi diagnosticado. A neurologista que deu o diagnóstico de deficiente intelectual. Uhum. Por ser uma pessoa não falante, falou para mim o seguinte: o seu filho nunca vai falar na vida, e por não falar, isso atesta uma deficiência cognitiva de compreensão de mundo total. Ele nunca vai conseguir aprender nada. Então, o máximo que você pode fazer é estimular só a fala, trabalhar só a fala, que é o que ele não consegue fazer, para que ele consiga se comunicar de alguma forma, balbuciar algumas palavras no futuro. E era o que estava sendo feito com ele. Eu percebi que era um garoto que estava muito exausto. Estava muito sobrecarregado. E parecia estar realmente exausto, porque a única coisa que ele fazia era ir para terapia, trabalhar a única coisa com a qual ele tinha dificuldade. A fala. E era só a fala. Na terapia ele não estava explorando as potencialidades dele. E nisso eu fui querer interagir. Eu perguntei o que ele gostava, com o que ele brincava antes com ela. Ela contou que ele gostava muito de Pokémon. Fiquei feliz, porque eu sempre gostei de Pokémon. Sim. Falei assim, disso eu entendo. Eu perguntei pra ele o seguinte: ei, você gosta de Pokémon, né? Vou trazer uma coisa pra você. Peguei um mangá de Pokémon que eu tinha e perguntei se ele queria aprender a escrever o nome do Pikachu. Se ele achava que ele conseguia. Ele fez assim. Começou a comunicação. Começou a comunicação. Com o corpo dele, ele fez que sim. Eu ensinei como se escrevia o PI para fazer pi, o K para fazer K e o CHU para fazer chu. Em 15 minutos ele estava escrevendo Pikachu. Era um garoto autista não falante de 4 anos de idade. Depois eu comecei a tentar ensinar os nomes dos outros Pokémons. Oshawott, Charmander, Bulbasauro. E ele começou a escrever esses nomes também que eram mais complexos, que tinham sons que ele não ouvia no dia a dia. Em 2 horas ele estava escrevendo o nome de mais de 5 Pokémons. Eu virei para ela e falei o seguinte: olha, eu acho que ele não tem uma deficiência intelectual. Ele está mostrando que ele sabe sim se comunicar. Ele está se fazendo ser compreendido. Ele mostrou que ele consegue aprender. Acho que vale a pena ir buscar um outro profissional e analisar se o Léo não tem, na verdade, uma hiperlexia. Limitação. Não, e uma limitação de oferta
De potência. De potência. Se ele não tem... E identificar se ele não tinha uma hiperlexia. E foi identificado que sim. Ele tinha uma paixão, uma facilidade enorme para compreender linguagem escrita. Em 2 meses, esse garoto de 4 anos de idade se alfabetizou no português, porque mudaram a estratégia, começaram a trabalhar com a potência dele Que é a e começaram a hiperlexia. trabalhar. Isso foi dentro de sala de aula. Os professores, ao terem noção disso, começaram a traçar todo um planejamento dentro da sala de aula para que todos os alunos tivessem oferta à linguagem escrita, mesmo antes da alfabetização, que eles já fossem estimulados nisso, dentro daquela sala de aula, fazendo atividades que valorizassem também essa forma de comunicação. E porque eles não olharam pro laudo dele, olharam para potência, olharam para habilidade. 2 anos depois, ele já sabia escrever inglês, espanhol, alemão, italiano, e eu consegui um curso de mandarim para ele. Hiperlexia mesmo. Isso, hiperlexia mesmo. A habilidade anormal para palavras escritas. Para palavras escritas, Para linguagem para escrita. linguagem escrita como um todo. Até linguagem de programação ele consegue aprender, por mais que não seja a paixão dele. E aí eu falo, esse garoto não sabe se comunicar porque não fala? A questão é que nós não sabemos ver onde está a potência. Isso. As pessoas não estavam ouvindo a comunicação dele. Exatamente. E ele o tempo todo estava ali. Estava tentando falar, mas estava sendo sufocado pela dificuldade dele, estava sendo sufocado pelo não.